Olá pessoal, eu sou o Nathan Gabriel e hoje irei falar dos cuidados que os funcionários, inclusive os empresários, deverão ter neste período pós-pandemia, onde está acabando aí o curso da suspensão do contrato de trabalho ou da redução da jornada de trabalho e de salários, que hoje na lei permite 180 dias. Após esse período, o que deve ser analisado? O que deve ficar atento para eu não ter nenhum direito tolhido? Se essa é a sua dúvida, fique comigo até o final deste vídeo que eu irei dar mais detalhes. Caso você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos. Quais que são os cuidados que você, empresário, deve ter funcionários que teve o seu contrato de trabalho suspenso ou reduzido? E você, funcionário, que teve o seu contrato de trabalho suspenso e reduzido, o que você deve observar para que não tenha seu direito tolhido? Vamos primeiro falar do empresário. Aquelas empresas que tiveram a aplicação nos funcionários da suspensão do contrato de trabalho ou da redução da jornada de trabalho e de salários, o que deverá ser observado é que, no período desta aplicação, o funcionário está ali com a garantia de emprego. Isso, traduzindo, seria aquele período em que ele está com o contrato suspenso ou reduzido, ele não poderá ser demitido. E se for, ele vai ter uma indenização pelo fato da demissão, porque na lei garante ele a manutenção do seu emprego. Por outro lado, no caso do funcionário, se ele pede a demissão, ele automaticamente está abrindo mão aí da sua garantia de emprego. Grande detalhe, empresários não podem demitir pela garantia de emprego. E se demitir, vai ter que pagar a indenização. E no caso do funcionário, se ele pedir a demissão, logo ele abrirá a mão aí da sua garantia de emprego. Isso, primeiro, estou falando no contrato de trabalho, onde está suspenso ou reduzido. Agora, vamos falar da segunda parte. Nos casos em que já terminou a suspensão do contrato de trabalho ou da redução da jornada de trabalho e de salário. Aí já seria uma segunda parte, o que chamamos de estabilidade provisória. Nestes casos, quando o empregado ele retorna aos quadros da empresa, ele terá uma estabilidade provisória por igual período ao que ele teve aí suspenso ou reduzido. Neste caso, como exemplo, se ele ficou com seu contrato de trabalho suspenso por 60 dias, então após o seu retorno, ele ficará com 60 dias também de estabilidade provisória. Neste período de 60 dias, se caso o empresário demiti-lo, ele pagará uma multa. Se caso o empregado, neste período de estabilidade provisória, pedir demissão, automaticamente ele está abrindo mão aí da sua estabilidade. Agora vamos falar dos valores que serão pagos aos funcionários que forem demitidos no período em que eles estiverem gozando da sua estabilidade provisória. Nos casos, então, que o empregado tiver com a sua redução da jornada de trabalho e de salários de 25% até 50%, o valor que será de indenização é no montante de 50% do seu salário que porventura ele teria no curso desses 2 meses do exemplo que eu dei, que ele iria receber. O segundo caso que eu quero tratar com vocês é da redução da jornada de trabalho e de salário de 50% até
70%. O empregador pagará uma indenização equivalente a 75% do salário que o empregado iria receber caso ele estivesse trabalhando. E o último caso seria nas reduções de jornada de trabalho e de salário acima de 70%. Eu também já posso incluir aí a suspensão do contrato de trabalho, porque na redução acima de 70% e na suspensão do contrato de trabalho, caso o empregado for demitido, a indenização do período estabilitário será de 100% do salário do empregado que porventura estaria trabalhando naquele período em que ele gozaria daquela estabilidade. Só então para recapitular toda essa situação. Estabilidade provisória se dá após o retorno ao trabalho. Garantia de emprego seria no período em que ele está gozando da suspensão ou da redução. Teve a garantia de emprego, retornou com a convocação do empresário ao trabalho, ele tem a estabilidade provisória. Então, se caso houver a demissão, o empregado fará jus a essa indenização. Nos contratos de trabalho que foi reduzido a sua jornada de trabalho e de salário de 25% a 50%, o empregado fará jus a uma indenização de 50% do seu salário. Nos casos onde tem a redução da jornada de trabalho de 50% até 70%, o empregado fará jus a uma indenização do período a qual ele estaria trabalhando na sua estabilidade de 75% do seu salário que ele iria receber. E nos casos de 70% de redução da jornada de trabalho e de salários ou a suspensão do contrato de trabalho, o empregado fará jus ao montante aí de 100% do seu salário que porventura iria receber se caso ele estivesse trabalhando. São esses os grandes detalhes e uma observação. O empregado pedir a demissão, vale destacar que no período estabilitário ele abre mão. Agora, se ele for demitido, ele vai ter a indenização. O último caso se dá quando o empresário ele demite o funcionário porque ele cometeu a falta grave. Nestes casos em específico, o empregado ele perde a estabilidade provisória em detrimento aí da falta grave cometida no trabalho. Caso vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que iremos aí respondendo aos poucos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Até mais!